Olá, meu nome é Patrícia Costa, sou coordenadora de graduação do Instituto de Letras e estou fazendo esse vídeo aqui para deixar algumas orientações sobre o primeiro período da avaliação prática do ENAD das licenciaturas de 2026. Bom, quem são os envolvidos, né? Quem participa da avaliação prática? A avaliação prática, ela é destinada aos estudantes concluintes dos cursos de português, literaturas, inglês, literaturas e português e espanhol que estejam matriculados nas seguintes disciplinas de estágio: estágio supervisionado em língua portuguesa 5, estágio supervisionado em língua inglesa 6 e estágio supervisionado em espanhol 2, ok? Bom, então são esses alunos que participam, tá? Além dos alunos, nós contamos também com a participação dos professores do CAP que estão envolvidos nessas disciplinas de estágio, né? E os professores do CAP, ele possuem duas funções: o professor supervisor e o professor orientador, tá? São esses que participam da avaliação da prática. O professor supervisor ali vai atuar mais diretamente com os estudantes, auxiliando o planejamento da aula a ser apresentada, do conteúdo e tudo mais. E o professor orientador é o que vai acompanhar esse processo, né, tanto o trabalho do aluno, quanto, né, do aluno estagiário, quanto do professor supervisor, ok? E antes de eu falar para vocês sobre as orientações dessa avaliação prática, eu gostaria de explicar que não é uma avaliação que vá determinar a aprovação ou reprovação de vocês na disciplina de estágio. O ENAD e as suas etapas, né, tanto a avaliação teórica quanto a avaliação prática, é uma avaliação de desempenho obrigatória, tá? Mas é o que eu falei, uma avaliação de desempenho, né? Então, eles fazem ali todo um mapeamento, levantamento da formação do aluno, de como se dá esse processo de estágio e tudo mais. Então, não é a avaliação da prática, não é a participação no ENAD que determina a sua aprovação na disciplina. Determina a sua aprovação na disciplina é o cumprimento dos critérios necessários para aprovação de disciplina, né, em que a gente já conhece, que é a questão do cumprimento da frequência, da realização de todas as atividades e tudo mais, tá? E isso é com os professores das disciplinas de estágio, professores do CAP. Aqui no caso do ENAD, é para avaliar o desempenho, é para acompanhar o desempenho de vocês, certo? Então, como eu falei, é uma avaliação obrigatória. Caso ela não seja feita, o estudante fica impossibilitado de colar grau de licenciatura durante um ano, tá? Por isso a importância de cumprir todas as etapas que eu vou falar aqui com vocês, para que vocês fiquem com a situação de vocês regularizada perante o INEP, que é a instituição responsável pelo ENAD, e, né, para que não haja intercorrências no momento da colação de grau de vocês, ok? Bom, então é isso. Agora, sobre outra informação importante também, que eu acho relevante frisar aqui, é que a avaliação prática, ela não se refere apenas a essa disciplina de estágio que vocês estão inscritos agora, tá? Mas por que, então, somente esses alunos? Porque a gente entende, não é? E aí, considerando uma indicação do próprio INEP, está no edital, que as disciplinas escolhidas sejam aquelas vamos colocar entre aspas, né, de níveis mais avançados de estágio, né, que a gente consiga aí, já o aluno já vai ter tido uma determinada experiência, já vai ter feito, né, uma boa parte, né, ele vai estar no último momento do estágio, né, e aí é possível acompanhar, avaliar esse desempenho de maneira mais ampla, o alcance, né, desse acompanhamento, dessa avaliação de desempenho, ela se torna mais ampla, porque a gente está escolhendo ali os últimos níveis, né, de estágio percorridos pelo estudante ao longo da formação dele, tá? Então, por isso que a avaliação prática, né, e aí isso cabe também aos instrumentos que vocês, estudantes, os professores supervisores e os orientadores vão preencher, elas não são, né, as questões que estão ali não se referem apenas a essa disciplina de agora, mas a todo o percurso formativo, né, considerando todo o percurso de estágio que vocês tiveram até agora, ok? Bom, então vamos lá. Em relação às etapas de responsabilidade dos estudantes, conforme foi enviado a vocês por e-mail, a primeira etapa é acessar o sistema ENAD para completar o cadastro de vocês e preencher o questionário estudante, que é apenas um questionário de perfil, tá?
Feito isso, vocês poderão preencher o questionário de avaliação prática, né? Que é nesse questionário que vocês vão responder perguntas sobre o estágio, sobre a formação, sobre o estágio de vocês. E aí é que entra o professor supervisor. É com esse professor, responsável pela disciplina de estágio, que vocês irão combinar como vai ser essa aula, o dia em que essa aula vai acontecer, todo o conteúdo, isso é com o professor supervisor, tá bom? E a esse respeito, vocês devem estar se perguntando, mas como a gente vai dar uma aula se a gente não está tendo, né, se as aulas do CAP não estão acontecendo, se a gente está passando por esse momento de greve? Então, excepcionalmente, o que vai ser feito dessa vez? Ao invés de vocês apresentarem a aula a uma turma, né, do CAP, vocês irão apresentar essa aula para uma banca. E quem é que vai estar nessa banca? Os professores, supervisores e orientadores, tá, que estão atuando com vocês nessa disciplina de estágio. Então, essa é a única diferença. Ao invés de aplicar, né, de dar aula efetivamente para uma turma do CAP, nesse momento de greve, o que foi acordado, o que foi indicado pelo grupo de trabalho, pelo comando de greve do CAP, para que a gente possa cumprir com essa obrigatoriedade do ENAD, é que a aula seja apresentada a essa banca, tá bom? Então, vocês vão combinar com o professor supervisor quando essa aula vai ser apresentada para a banca, qual o conteúdo, eles vão orientar sobre o planejamento e tudo mais. Tudo combinado direitinho, o que vocês vão fazer? Vocês vão ter no prazo de até 10 dias corridos antes dessa aula acontecer, vocês vão preencher no sistema ENAD o questionário de avaliação prática, né? E o que vocês vão preencher nesse questionário? Vocês vão falar sobre as atividades desenvolvidas durante o estágio, todo o percurso de estágio, tá bom? Não apenas essa disciplina específica na qual vocês estão inscritos. Vocês vão também falar sobre as percepções de vocês a respeito dessa etapa da formação e vão preencher o plano de aula que vai ser avaliado pelo professor supervisor, né? Esse plano com o qual, né, que vocês vão combinar com ele, quando vai acontecer, o conteúdo e tudo mais, tá? Então, essa é a função dos estudantes, ok? E aí vocês têm um prazo para acontecer isso no sistema, tá? Conforme está no cronograma que foi enviado no edital para vocês, tá? Que é importante vocês lerem esse documento, muito importante. O prazo oficial é até 26 de junho. Entretanto, o Departamento de Orientação e Supervisão Pedagógica, ele sempre, né, da UERJ, ele sempre sugere que isso seja feito um pouco antes, porque muita gente acessando o sistema, é um sistema que pode ficar instável, que pode travar e tudo mais. Então, para evitar que a gente fique ali refém do prazo, do último dia de prazo, a sugestão é que vocês, estudantes, acessem o sistema até o dia 19 de junho, né, para fazer isso tudo que eu falei. Completar o cadastro, preencher o questionário de estudante e preencher o questionário de avaliação prática, né, colocando lá o plano de aula que foi combinado com o professor supervisor, tá certo? Então, prazo oficial, 26 de junho, prazo sugerido, 19 de junho. Após o preenchimento do questionário da avaliação prática, o professor supervisor também vai acessar o sistema ENAD para avaliar a aula que vocês, né, o planejamento de aula que vocês colocaram, né, eles vão avaliar, né, eles vão observar a aula, né, vocês vão lembrar que vocês vão apresentar essa aula para a banca, né, formada pelo supervisor e pelo orientador, e após a observação dessa aula que vocês vão apresentar, o professor supervisor também vai preencher um instrumento de avaliação, com base na aula que vocês apresentaram e no planejamento da aula que vocês preencheram no questionário de avaliação prática, tá? E por isso que é importante que vocês cumpram as etapas de vocês, porque caso vocês não coloquem o questionário, não preencham o questionário de avaliação prática até o prazo indicado, que é 26 de junho, né, o professor ou o supervisor não tem como preencher o instrumento de avaliação dele, tá? Então, todas as ações, elas dependem uma da outra, tá? Para que o supervisor possa preencher o instrumento de avaliação, é necessário que o estudante tenha cumprido as etapas anteriores, né? Preenchendo o questionário de avaliação da prática também, certo? Aí, depois que o professor supervisor preenche o instrumento de avaliação dele, o professor orientador também precisa preencher um instrumento de avaliação, tá? E que só pode ser feito após o preenchimento do instrumento pelo professor supervisor, né? Então, percebam como uma ação depende da outra, né? Para que
toda a situação do aluno esteja regularizada ao final de todas essas etapas, é necessário que o estudante tenha feito o cadastro, respondido o questionário do estudante, né, aquele questionário que traça apenas o perfil do aluno, planeje a aula, né, conforme as orientações do seu professor supervisor, preencha o questionário de avaliação da prática, né, colocando lá suas percepções e tudo mais, e o planejamento da aula que vai ser apresentada. E então, após a observação, né, a apresentação da aula, o professor supervisor vai ao sistema ENAD e preenche o seu instrumento de avaliação. Terminada essa etapa, o professor orientador possui ali as informações necessárias para também preencher o seu instrumento de avaliação. Por isso que é muito importante que todas as etapas sejam cumpridas dentro do prazo, né? Tanto pelo estudante quanto pelos professores, supervisores e orientadores, tá? Então, são essas as orientações, pessoal. Assim como eu estou tendo essa conversa aqui com vocês, eu também conversei com os professores, supervisores, orientadores, eles possuem também um cronograma, um calendário próprio, isso tudo está no edital que eu enviei a vocês, tá? E é isso, né? Essas orientações, assim, só para que vocês possam entender o passo a passo e a dinâmica da avaliação da prática. Retomando aqui o que eu falei com vocês, todas as questões relativas à elaboração da aula, planejamento da aula, apresentação dessa aula para a banca, né, nesse momento excepcional que a gente está vivendo de greve na UERJ, isso tudo deve ser combinado com o professor supervisor, tá? Em relação ao apoio, né, que é a coordenação de graduação, o auxílio que a gente pode dar a vocês, diz respeito ao acesso ao sistema. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma dificuldade, vocês podem entrar em contato com a gente pelo e-mail, né, da coordenação de graduação, que é o coord.grade.ili.erg@gmail.com, o mesmo e-mail para o qual eu enviei as informações para vocês. Vocês podem entrar em contato com a gente, caso tenham alguma dúvida de como acessar o sistema, tá? E a gente pode auxiliá-los nesse sentido. Mas tudo que for relativo à elaboração da aula, apresentação da aula, planejamento da aula, por favor, conversem com os professores supervisores, tá certo? Quero pedir também que vocês tenham atenção aos prazos. Eu sei que o prazo é curto, infelizmente não foi possível a gente iniciar esse processo antes por conta do período de greve, né? Precisou ali ser conversado com o Departamento de Orientação e Supervisão Pedagógica da UERJ, que a conversa, né, que se criasse uma conversa com o comando de greve do CAP, para definir se a avaliação da prática seria realizada, quais alunos seriam atendidos, né? Então, enquanto essas informações não estavam, enquanto essa conversa não estava concluída, encaminhada, a gente não podia dar prosseguimento, né, colocar as informações de vocês no sistema do ENAD, passar essas orientações aqui. Então, depois que foi tudo combinado, é que nós entramos em contato com os professores do CAP também, para que as ações possam transcorrer da melhor maneira possível, ainda que esse prazo seja curto, né? Eu entendo tudo isso, mas foi preciso esse tempo de preparação para que a gente pudesse dar a orientação da melhor maneira possível para vocês e, ao mesmo tempo, cumprir com a obrigatoriedade do ENAD. Tá ok? Então, me coloco à disposição para ajudá-los, né? Não só eu, como a coordenação de graduação. E é isso, gente. Tá? Podem contar conosco, espero que corra tudo bem. Desejo uma boa apresentação de aula para vocês e vamos nos falando. Caso necessário, podem contar com a gente, com a nossa ajuda. Ok? Um abraço, tchau, tchau.